Paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Glória a Deus. Que bom que podemos estar aqui mais uma vez, nesta manhã, nesse tempo gostoso. Esse clima gostoso lá fora e muito melhor aqui dentro, né, irmãos? Na presença do Senhor. Como o pastor disse, desde o início, o tempo todo, nós louvando. Tudo que nós fazemos aqui é para louvar e adorar e engrandecer o nome do Senhor. E eu creio que isso agrada o coração dele e ele irá nos presentear nessa manhã, como ele tem feito toda vez, irmãos, que a gente se reúne aqui. Nós não saímos da mesma forma que entramos. Pelo menos eu, toda vez, saio daqui mais feliz, pelo menos um pouco mais feliz, porque eu creio que o Senhor cada vez nos entrega algo novo, nos mostra algo novo, nos fala algo novo, e isso enche o coração de alegria. Isso é muito bom. Eu quero compartilhar algo com vocês hoje, que está lá no livro de Números, lá no início da Bíblia, capítulo 21. Quem puder, por gentileza, Números 21. Vamos ler alguns versículos de uma passagem que é bem conhecida, mas vamos meditar um pouquinho nela novamente. Números 21. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 9. Creio que vamos projetar aqui também. Eu gosto de ler aqui na minha Bíblia. A versão às vezes é um pouquinho diferente, algumas palavras diferentes, mas o entendimento, o contexto é o mesmo. Todos acharam? Amém? Diz assim, Números 21, a partir do versículo 4. E eles partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodearem a terra de Edom. E a alma do povo ficou muito desencorajada por causa do caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos trouxestes do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Porque aqui não há nem pão nem água, e este pão leve traz repugnância a nós. E o Senhor enviou serpentes ardentes entre o povo, que morderam o povo, e grande parte do povo de Israel morreu. E o povo veio a Moisés e disse: Pecamos, porque falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor para que tire de nós estas serpentes ardentes. E Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente ardente e coloca-a sobre uma haste, e todo aquele que for mordido ao olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando olhava para a serpente de bronze, ficava vivo. Amém? Até aqui nós vamos ler somente. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, Senhor, esse momento onde nós podemos meditar na tua palavra e onde eu posso entregar aquilo que o Senhor colocou em meu coração, Senhor, ao teu povo, à tua igreja, Senhor. Que o Senhor use a minha boca, o Senhor fale através da minha boca, e que aquilo que o Senhor colocou no meu coração eu possa transmitir, Senhor. E que os irmãos estejam com o coração aberto, sensíveis, Senhor, a ouvir a tua palavra. Assim eu oro, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui nessa passagem, irmãos, a gente vê um momento que o povo já estava no deserto, muitas coisas já tinham acontecido, muitos milagres já tinham ocorrido, passagem do Mar Vermelho, instituição do tabernáculo, diversas coisas. Inclusive, no capítulo anterior, no finalzinho ali, a gente vê que Arão havia falecido, já havia passado o sacerdócio para o seu filho Eleazar, e muitas coisas haviam ocorrido. E no início do capítulo 21, mostra que houve um rei Arad, que habitava no caminho por onde eles estavam passando e não queriam deixar eles passar. Enfim, e nos caminhos que eles estavam passando ali, apesar de tudo que Deus já havia feito, apesar de tudo que Deus já havia mostrado para eles, a situação fez com que o povo começasse a falar contra Deus e contra Moisés. Ali no versículo 4, no finalzinho diz que o povo ficou
desencorajado por causa do caminho. O povo estava vivendo um momento difícil ali de passagem pelo deserto, um momento onde eles esperavam, imagino eu que eles esperavam e achavam que seria de uma forma, seria de um jeito, porém Deus encaminhou para que fosse de outra forma, e diz aqui que eles ficaram desencorajados por causa do caminho. E nisso o povo começou a reclamar, começou a murmurar, dizendo que contra Deus e contra Moisés: por que o Senhor nos trouxe do Egito para que morrêssemos aqui? E nesse tempo eles chegaram a dizer que tinham, na minha versão diz aqui, repugnância. Esse pão leve traz repugnância à nossa alma. Esse pão leve que eles estão falando aqui, que foi citado aqui, é o maná. É o maná que Deus entregava diariamente ao povo para que o povo se alimentasse disso. E eles tinham que colher aquela porção diária e não poderiam guardar, porque se guardasse para o outro dia, estragava, não dava mais para consumir. Então eles tinham que colher a sua porção somente nas sextas-feiras, antes do Shabat, do sábado. Eles colhiam porção dupla, porque no sábado eles não poderiam fazer. E tem versões que diz assim, que eles estavam fastio ou enfastiado. Eu não sei se a tua versão diz assim, na minha versão diz que eles têm, que o pão leve traz repugnância à alma. Tem versões que falam que que eles estavam com fastio daquele alimento. E fastio nada mais é do que sentir falta de fome, não querer, repugnar mesmo, ter aversão por aquilo que estava sendo entregue. E nisso, quando a gente olha aqui no capítulo 6, o Senhor enviou serpentes ardentes. O que quer dizer com serpentes ardentes? Que a serpente pegava fogo? Não. São serpentes venenosas, serpentes que hoje conhecemos como víboras, Quando a gente fala de uma serpente que não é venenosa, é tratada de outra forma, mas serpente venenosa é tratada de víboras. E o próprio Senhor enviou essas víboras, essas serpentes, dentre o povo, para que mordesse o povo, e diz aqui que grande parte do povo mordeu. Ou seja, aquilo que o povo fez gerou uma consequência. Eles reclamaram, murmuraram contra o Senhor, contra Moisés, apesar de tudo que já havia sido feito, apesar de tudo que eles já haviam presenciado, apesar de todo o contexto ali que eles estavam sendo cuidados por Deus, tem uma citação que diz que as roupas não envelheciam, as sandálias não se desgastavam, e assim sucessivamente diversas coisas maravilhosas acontecendo, só que ainda assim o povo acabou murmurando contra Deus, o povo acabou falando contra Deus e contra Moisés. Então o Senhor enviou essas serpentes. E quando o povo se deu conta que pessoas começaram a morrer e que isso estava os consumindo, eles foram de volta até Moisés e disse: pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Então, ou seja, essa atitude deles gerou um resultado. Esse resultado despertou uma ideia do que eles haviam feito. Então eles se arrependeram e chegaram até Moisés e disseram: pecamos porque falamos contra o Senhor e contra ti. Então eles fazem um pedido a Moisés, eles pedem para que Moisés ore ao Senhor para que tire essas serpentes do meio do povo. Porque você imagina a situação, irmãos. O povo estava ali no meio do deserto, acampado em tendas. Esse povo morrendo ali. Imagina a dificuldade que já era num tempo normal. E aí o povo começa a morrer ali. Imagina o que eles tinham que fazer. Eu fiquei pensando nesses detalhes também, Hoje a gente tem diversas formas de conduzir as coisas, mas como é que era naquele tempo lá no deserto? Devia ser muito dificultoso cada vez que algo saía fora da linha ali, algo saía fora daquilo que estava sendo proposto. Só que o povo começou a morrer e eles foram e oraram e pediram para Moisés orar ao Senhor. E Moisés foi e orou ao Senhor, e o Senhor falou com Moisés. O Senhor deu a instrução, a orientação para ele, está lá no versículo 8. O Senhor disse assim: faze uma serpente e coloca-a sobre uma haste, e todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que, se uma serpente mordia algum homem, quando ele olhava para a serpente, ele ficava vivo. E diz que é a serpente de bronze. E
eu fiquei imaginando, né, como é que era também, da mesma forma que como é que era difícil lidar com aquelas pessoas que morriam no deserto, como era difícil também naquele tempo, quantos mil anos atrás, esses trabalhos de fundição, esses trabalhos que eles faziam, e a gente olha, estamos estudando agora na escola bíblica, né, sobre o tabernáculo, um parênteses que eu quero abrir aqui, para a gente entender o porquê que a serpente era de bronze, por que que determinados utensílios eram de ouro, por que que eram de prata, por que que eram de linho fino, púrpura, carmesim. Vem para a escola bíblica que você vai aprender sobre todos esses materiais. Você vai ver que cada um tem o seu significado, cada um tem a sua função ali, e é muito interessante, muito edificante, irmãos. Propaganda aí para a escola bíblica. Eu, infelizmente, na sexta não consegui vir para pegar a sequência, né, do estudo desses materiais, mas muito interessante, muito edificante. E a serpente de bronze, o bronze é um material que simboliza a justiça, o juízo de Deus, né? Então, por isso que ela foi feita de bronze, ela foi fundida, e esse animal ali, simbolizado ali nesse material, foi feito de bronze. Por quê? Porque esse material representava a justiça, o juízo de Deus. Sobre o quê? Sobre o pecado que o povo cometeu, em murmurar contra o Senhor, em murmurar contra Moisés. Só que, um detalhe, se a gente olhar aqui, eles falaram mal daquilo que o Senhor entregava diariamente. O Senhor estava provendo aqui diariamente na vida desse povo, e eles reclamando da provisão do Senhor. Olha para as nossas vidas, irmãos. Quantas vezes a gente reclama da provisão do Senhor? Será que nós temos agradecido a provisão dele? Ou nós temos reclamado da provisão do Senhor? Será que nós temos olhado para aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos e tido um sentimento de gratidão ao Senhor? Obrigado, Senhor. Aqui, ao invés deles agradecerem, falarem: Senhor, nós te agradecemos por esse pão que o Senhor nos traz. Só que ele está meio fraquinho, está meio leve. Será que não dá para melhorar um pouquinho, não? Para saciar um pouco mais? Eu creio que o Senhor é misericordioso, irmãos. Ele iria ouvir a oração de uma forma que iria talvez conceder isso. Isso é uma coisa minha, tá? Mas quando a gente olha aqui, não. Eles falaram: esse pão leve nos traz repugnância. Olha que coisa triste que eles fizeram. Olha que coisa grave que eles fizeram contra a provisão do Senhor. Por isso que o Senhor enviou essas serpentes. E quando eles eram mordidos, eles morriam. E o Senhor falou para Moisés fazer essa serpente levantar, para que eles fossem, toda vez que olhasse para ela, eles ficassem vivos. E quando a gente vai lá para o Novo Testamento, Jesus em João 3, 14, 15, ele diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, essa serpente que foi levantada por Moisés lá no deserto, apontava já para Jesus, indo na cruz, muitos anos após, para que todo aquele que olhasse para Jesus, fosse liberto de todo o peso, de todo o jugo do pecado, fosse liberto da condenação eterna. E outra curiosidade bastante interessante, que eu também aprendi aqui na escola bíblica, se a gente for olhar o símbolo da medicina, é uma serpente enrolada numa haste, que remete a isso aqui que Moisés fez. Eles olhavam e eram curados. O que a medicina faz? A medicina traz a cura. Então, quando as pessoas estavam ali feridas da serpente, feridas pelo pecado que eles haviam cometido, eles olhavam para aquilo não como uma forma de idolatria, mas como uma forma da misericórdia de Deus. O Senhor, através da sua misericórdia, falou: tá, o povo errou, o povo está sofrendo agora por isso, mas pela minha misericórdia faz isso, quando eles olharem eles serão curados. Pela misericórdia do Senhor, ele enviou Jesus para que ele fosse levantado no madeiro, para que quando nós olhássemos para ele, nós fôssemos curados de todo o pecado, de todo o jugo, de todo o peso que estava sobre nós. Ele nos justificou, ele tirou de nós, ele tirou das nossas vidas toda a condenação. E olhando para esse texto, irmãos, eu estava aqui imaginando e pensando, essas serpentes ardentes, essas serpentes venenosas que foram enviadas entre o povo, que morderam o povo, hoje, se a gente trazer para o nosso contexto, o que isso representa?
Se a gente olhar aqui, esse povo aqui era um povo que andava debaixo da direção de Deus, andava debaixo da orientação do Senhor, só que eles erraram, eles pecaram contra o Senhor, eles falaram, murmuraram, e o Senhor trouxe as serpentes ali para julgar eles, vamos dizer assim. E nós, nos nossos dias, nós andamos com o Senhor, confiamos no Senhor, cremos no Senhor, mas muitas vezes também nós fazemos aquilo aqui que o povo fez. Nós também erramos, e essa serpente que vinha e picava as pessoas ali, hoje eu posso olhar como sendo aqueles pecados que às vezes a gente comete no nosso dia a dia. Essa ligação que durante essa meditação veio à mente, veio ao coração, de que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, mesmo sendo cristãos, mesmo andando com Cristo, mesmo confiando, lendo a palavra, vendo coisas que o Senhor faz em nossas vidas, vendo milagres que o Senhor faz em nossas vidas, às vezes a gente ainda falha, às vezes a gente ainda erra, e essa serpente vem e pica os nossos calcanhares ali, e nós precisamos ser tratados, nós precisamos ser curados. Só que, como Jesus disse aqui em João 3, 14 e 15, que eu li há pouco, né, ele foi levantado para que nós, quando formos picados por essas víboras, por essas serpentes, nós possamos olhar para ele, olhar para Jesus e vermos que nele está toda a cura, nele está toda a nossa justiça, nós já fomos justificados por ele. Então, assim, essa ligação que é feita aqui, Deus mostrando o que aconteceria lá adiante, Deus nos mostrando o que iria acontecer, nós hoje podemos, assim como esse povo, olhar para Jesus para justificar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós cometemos, que muitas vezes, como eu já disse aqui no início, quantas vezes a gente, ao invés de agradecer, a gente reclama porque queria mais? Quantas vezes a gente, ao invés de olhar para aquilo que o Senhor tem nos dado, para aquela condição que o Senhor tem nos colocado, às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por um momento onde a gente olha e fala, poxa vida, por que está assim? Ao invés da gente glorificar ao Senhor, ao invés da gente engrandecer o nome do Senhor, a gente faz aqui que nem esse povo, acaba reclamando e murmurando. E aqui a gente vê a gravidade que é murmurar, reclamar e falar contra a provisão que o Senhor dá para as nossas vidas. Todo dia, irmãos, quando a gente abre o olho, o Senhor já está provendo para nós. Quando a gente acorda pela manhã, quando a gente coloca os nossos pés no chão, o Senhor já está provendo para nós. Ele está provendo para nós a saúde, a força, Ele está provendo para nós a direção, aquilo que a gente tem que fazer durante o dia. Às vezes a gente já planejou no dia anterior, mas Ele está mostrando para nós. E às vezes a gente no meio da caminhada ali, por causa às vezes de alguma pessoa, por causa de nós mesmos, mas pela nossa fraqueza, a gente ao invés de agradecer e falar, Senhor, tá assim, mas vai mudar. Senhor, tá assim, mas eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder, vai ser diferente. Senhor, tá assim, mas o Senhor já fez isso lá atrás, eu creio que o Senhor pode fazer de novo, o Senhor pode fazer agora, o Senhor pode fazer aqui. Às vezes a gente acaba entrando nessa falha como o povo entrou, e aí vem essa serpente e morde o nosso pé. E se a gente não tomar cuidado, irmão, se a gente não tomar cuidado, se a gente descuidar, a cada vez que a gente for tendo esse tipo de atitude, a gente não se consertar, não se corrigir, não olhar para a cruz. A cruz hoje está vazia, nós cremos nisso. O Senhor Jesus ressuscitou, mas a gente tem que olhar para a cruz como memorial daquilo que Jesus fez por nós. Olhar para a cruz para trazer à nossa memória todo o amor que Ele derramou por cada um de nós naquela cruz, para a gente trazer à nossa memória toda a misericórdia que o Senhor teve de cada um de nós, quando Jesus foi para aquela cruz e verteu o seu sangue para que nós pudéssemos ser lavados, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ser limpos de todo o pecado. Se nós não fizermos isso e deixar que esse veneno do pecado fique acumulando dentro de nós, fique crescendo dentro de nós, uma hora a gente vai cair, uma hora a gente vai morrer, como esse povo aqui estava morrendo, porque não estava valorizando aquilo que o Senhor estava entregando. Então, é o que nós temos que refletir, irmãos. É o que nós temos que considerar em cada dia, em cada passo da nossa jornada, em cada local que nós formos, em cada local que nós estivermos, nós temos que considerar isso. Senhor,
obrigado por isso aqui. Eu sei que está difícil, mas o Senhor quer me ensinar algo. Me mostre. Me mostra aquilo que o Senhor quer me ensinar. Me mostra aquilo que o Senhor quer que eu aprenda. Me mostra aquilo que o Senhor quer que eu faça. Ontem eu fui fazer um trabalho em uma cidade aqui em São Paulo, em Ribeirão Pires. Já fui muito lá, já fui muito. E ontem eu errei o caminho 2 vezes. Isso me custou acho que uns R$ 50 de pedágio, porque eu estava na rodovia Anchieta e o pedágio da rodovia Anchieta está R$ 36. Eu não imaginava que estava tão caro assim. Então, sem parar no carro, passa e tal. Aí, a hora que eu olhei lá, o aviso no celular, 36 e alguma coisa. Só que a hora que eu cheguei num retorno, eu vi uma situação, eu prefiro não citar aqui, mas eu vi uma situação que eu entendi o porquê que o Senhor me fez passar naquele lugar. Eu falei, Senhor, glória a Deus. Eu errei, eu gastei um pouquinho a mais, só que o Senhor já tinha me abençoado antes, então valeu a pena. Se eu tivesse murmurado, irmão, se eu tivesse reclamado, se eu tivesse falado, poxa, errei, tivesse ficado revoltado, talvez eu não teria a sensibilidade de ver aquilo que eu vi, orar por aquilo que eu orei, entregar lançar a palavra, lançar o poder de Deus ali naquele lugar. E eu creio que vida ou vidas foram salvas por essa condição que aconteceu ontem. E se eu tivesse reclamado, como o povo aqui reclamava, talvez essa serpente teria me mordido ali, talvez eu iria me esquecer, iria deixar, iria ficar um pouquinho ali e poderia com o caminhar acontecer de novo, acontecer de novo, acontecer de novo. Então, assim que eu entendi o que aconteceu, eu olhei para Jesus, olhei para aquela cruz, falei, Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, e tive uma atitude diferente do que está aqui. É isso que eu quero trazer para os irmãos nessa manhã, para que nós, na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso dia a dia, nós olhemos para a palavra, olhemos para aquilo que o Senhor nos traz na palavra, para os exemplos que Ele nos deixou na tua palavra. Nós olhemos para aquilo que o Senhor nos deixou como exemplos e instruções e orientações. E façamos diferente daquilo que o povo fez quando estava... Aqui no deserto eles estavam, vamos dizer assim, numa dificuldade, irmãos. Mas quando a gente lê a Bíblia e vai na sequência e vê que depois que o povo entrou na Terra Prometida, depois que eles já estavam estabelecidos, eles também erraram. Eles também fizeram coisas que não agradaram o coração do Senhor. Quantas vezes a gente vai lendo lá e vê que reis foram instituídos, mas eles não agradaram o coração do Senhor. Eles já estavam estabelecidos. Então, em todo momento, em todo tempo, seja enquanto nós estivermos em dificuldade, ou seja enquanto nós estivermos numa condição melhor, nós temos que tomar cuidado para que nós não deixemos o pecado vir e tomar conta e tomar o lugar do nosso coração grato a Deus, e tomar o lugar do nosso coração agradecido a Deus pelas provisões, pelas orientações, pelas direções. É isso que eu quero trazer para vocês nessa manhã, para nós valorizarmos aquilo que Deus fez por nós, para nós valorizarmos aquilo que Deus faz por nós nesta manhã, para nós valorizarmos, irmãos, aqui no tempo de Moisés, ele fundiu uma serpente, mas depois Jesus entregou o Senhor entregou seu próprio filho, Jesus, para que ele fosse à cruz, para que ele sofresse, para que ele fosse esmagado ali, que ele fosse judiado, que ele fosse maltratado, e que todo o peso do nosso pecado fosse sobre ele, para que todo o jugo que estava sobre nós fosse sobre ele. Então, aqui Moisés apontou aquilo que aconteceria na frente, mas Jesus executou. E quando ele executou, ele nos deu a possibilidade de poder olhar para ele e ser liberto de todas essas coisas. Só que isso, irmãos, uma vez a gente faz, a gente declara que crê, a gente declara que o Senhor é o nosso Salvador, a gente se entrega para Ele, mas isso não termina ali. Não é só essa declaração que a gente faz. É um processo diário que a gente tem que fazer, de andar na vontade, no plano, no projeto, do propósito do Senhor, e se corrigindo e tomando cuidado para que nós não nos desviemos, porque como eu já disse, aqui esse povo andava com o Senhor e via tudo aquilo que o Senhor fazia. Nós hoje andamos também com o Senhor, nós andamos debaixo da graça. O Senhor, a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele está conosco, e muitas vezes Ele fala e nós não escutamos, muitas vezes Ele fala e nós não tomamos o cuidado de agir ou fazer conforme Ele nos orienta. Então, isso a gente tem que ter cuidado para que não transforme em algo que nós, com o passar do tempo, não demos mais ouvido àquilo que o Senhor fala conosco.
com o passar do tempo, nós não deixemos de dar atenção para aquilo que o Senhor tem provido para as nossas vidas. Então, esse exemplo que nós vemos aqui é para que nós possamos evoluir nessa caminhada. Evoluir como? Numa gratidão ao Senhor a cada dia, a cada momento, a cada tempo. Independente daquilo que acontecer, daquilo que fizer, independente das erradas de caminho que a gente der, né? Às vezes, o mapa estava na minha frente, o GPS na minha frente, eu olhei e falei, eu acho que é por aqui, de repente mudou a cor. Fala, meu Deus, aí eu falei, eu não vou ficar bravo. Eu sabia que o pedágio era caro, mas eu não sabia que era tanto. Falei, mas eu não vou ficar bravo. Mas a hora que eu vi o que o Senhor queria para aquele caminho, eu falei, Senhor, glória a Deus, eu acho que hoje eu estava aqui era para isso. Não era nem para arrumar o que eu fui arrumar. Tanto que outras vezes eu fui nesse mesmo lugar para fazer coisa muito mais simples. Eu demorei muito mais, eu tive muito mais dificuldade. Ontem eu fui fazer algo que era relativamente mais complexo. Eu fiz com muito maior facilidade e deu certo de primeira. Eu fiquei admirado, eu falei, nossa, eu nunca fiz um trabalho tão bem feito assim, né? No fato de fazer e já dar certo logo de primeira, sempre tem um fiozinho que tem que inverter ali. Eu falei, poxa, glória a Deus. E vindo embora, refletindo, orando ao Senhor, eu entendi todas essas coisas. Então, que nós tenhamos esse sentimento, irmãos, em nosso coração. Nós tenhamos esse sentimento de que não é porque nós somos crentes, nós não vamos errar. Não é porque nós somos crentes que nós não pecamos mais. Não é porque nós somos crentes que nós não podemos fazer algo que desagrade o coração do Senhor. Não é por isso que nós podemos falar alguma coisa que venha a fazer como o povo fez aqui, reclamar daquilo que o Senhor tem entregado em nossas vidas. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado a cada dia, a cada tempo, a cada passo que a gente dá. E criar e alimentar dentro de nós um sentimento de gratidão a Deus. Um sentimento de estar sempre olhando para aquilo que está acontecendo e tentando observar o que de bom que o Senhor colocou aqui nessa condição. Algo de bom tem aqui, porque o Senhor, Ele não quer que eu somente passe por dificuldades, muito pelo contrário, Ele quer que a gente esteja bem, por mais que às vezes a gente passe por momentos difíceis, mas a gente tem que olhar e observar o que de bom a gente pode aprender e aproveitar e agradecer, irmãos, ter um coração grato ao Senhor. Porque se a gente não cuidar e não alimentar um coração grato, a nossa alma, o nosso velho homem, ele quer fazer que nem o povo fez aqui. Quer reclamar, quer murmurar, quer falar contra as coisas do Senhor. E quantas vezes a gente conversando com algumas pessoas, a gente vê pessoas reclamando de tantas coisas, irmãos. Pessoas reclamando de tantas coisas. Às vezes são coisas tão pequenas, que chega a trazer tristeza em nosso coração. Eu trabalho na empresa e eu sou da área de assistência técnica, tem alguns técnicos, deve ter uns 10 ou 11, e é bem difícil, mas às vezes está todo mundo lá na fábrica. E quando está todo mundo, a gente sempre passa cumprimentando todo mundo. E eu gosto de falar bom dia para todo mundo, conversar com todos, alguns às vezes passa reto e não fala, outros, a maioria fala. E alguns, um dia, eu peguei acho que uns 2 ou 3 conversando ali numa rodinha, eu entrei naquela rodinha, cumprimentei eles, fiquei 2 minutos, falei, eu preciso sair daqui, não dá para ficar aqui. É muita dificuldade aqui, é só reclamação, é só murmuração e não dá, e não dá, e não dá. Eu entendo as dificuldades, mas não precisa reclamar tanto assim. Não precisa reclamar do jeito que eles estavam reclamando. E a hora que eu estava saindo, um deles falou assim, nossa, eu gosto de conversar com o Ruberley porque ele escuta e não reclama. Eu falei, eu pensei comigo, mas eu não gosto de ouvir tanta reclamação, eu vou sair daqui. Mas a gente vê isso no nosso dia a dia, irmãos. E às vezes pessoas que também caminham com Cristo. Pessoas que também estão com Cristo, mas também caem nessa mesma armadilha que esse povo caiu aqui no deserto. Esse povo estava passando, eles estavam caminhando para a Terra Prometida. Era para ser uma jornada curta, mas pelo que eles fizeram, pelas coisas que eles fizeram ali, que desagradou ao Senhor, eles precisaram ficar 40 anos no deserto. A geração que saiu do Egito não chegou à Terra Prometida, porque foi uma geração que reclamou, que murmurou, como eles diziam aqui, por que nos trouxesses do Egito? Tinha momentos que parecia que eles queriam continuar ali naquela condição. Tem pessoas que você conversa e parece que queria continuar sem salvação, parece que queria continuar na morte espiritual, parece que queria continuar no pecado. O que é isso? Você não está valorizando o que Deus fez por nós? Você não está valorizando aquilo que Jesus fez naquela cruz? Dele ter ido para a cruz, dele ter derramado seu sangue? Ele não precisava disso, ele não precisava fazer isso. Só que por amor, por misericórdia,
sabendo que precisava um preço ser pago para a humanidade ser salva, para que todo aquele que nele crê, como diz aqui, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabendo que esse preço precisava ser pago, ele se dispôs, ele falou para o Senhor, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, ou seja, a vontade do Senhor foi cumprida através de Jesus, quando ele foi para aquela cruz. Então, quando a gente fala contra, a gente não está valorizando isso. Olha que sério que é isso, irmãos. Hoje eu vim aqui para trazer essa reflexão para vocês, para trazer essa reflexão para o coração de cada um. Como é que a gente tem caminhado? Como é que a gente tem se portado? Como é que a gente tem nos relacionado com as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos? Muitas vezes eu fico pensando, Senhor, podia ser diferente. Mas glória a Deus, porque o Senhor está fazendo assim. Eu creio que a tua vontade é melhor do que a minha. Porque se fosse na minha vontade, pode ser que eu não estivesse nem aqui. Se fosse na condição que eu queria, pode ser que eu não estivesse nem aqui. E se for para estar numa condição boa aos olhos dos homens, mas ruim aos olhos do Senhor, eu prefiro estar do jeito que tiver que estar, nos olhos dos homens, mas numa condição boa nos olhos do Senhor, fazendo aquilo que é a direção e a vontade do Senhor. Para mim, lógico, para benefício próprio, a salvação, mas também para poder levar isso para os outros, para poder levar isso para quem estiver próximo de nós, para poder mostrar que não é só através de reclamação e de murmuração, mas através de um coração grato, através de um coração que entende aquilo que o Senhor tem feito por nós a cada dia, que a gente agrada ao coração do Senhor, que a gente faz as coisas para engrandecer o nome do Senhor, porque Ele não merece, irmãos, que nós vivemos reclamando, murmurando, e assim como esse povo aqui dizendo que estava com repugnância daquilo que o Senhor tinha entregado, estava entregando diariamente para a vida deles. Então que nós, assim como esse povo olhava para a serpente que havia sido levantada ali, a serpente de bronze, que significava o juízo de Deus, que nós olhemos para Jesus, que é a nossa justiça, nós olhemos para Ele, que é a nossa justiça. E aqui a gente vê que acontecia com o povo separado de Deus. Nós, como cristãos, temos que também que manter esse foco, olhar sempre para Jesus, estar sempre na direção de Jesus, fazendo as coisas para agradar o coração dele, independente daquilo que nós estivermos vivendo, que estivermos passando. É isso que eu quero trazer para você nessa manhã. Queria chamar o grupo de louvor aqui para nós cantarmos um cântico, para que nós possamos ter um momento de reflexão, um momento onde nós possamos elevar o nosso pensamento ao coração do Senhor e refletir e falar: Senhor, eu tenho agido como? Eu tenho agido de que forma? Eu tenho demonstrado gratidão por aquilo que o Senhor tem feito por mim? Eu tenho demonstrado, Senhor, gratidão por aquilo que o Senhor tem entregado em minhas mãos? Ou eu tenho feito assim como o povo fez aqui, como o Senhor deixou escrito para nós? Senhor, nós temos um Salvador, nós temos um Redentor, Jesus que nos livrou de todo o peso do pecado, todo o jugo, e ainda assim, em muitos momentos nós não valorizamos isso. Eu quero que você reflita nesta manhã, eu quero que você fale com o Senhor, coloque diante do Senhor, e se tiver algo que você entenda, que o Senhor traga ao teu coração, que o Espírito Santo traga ao teu coração, se conserte perante ao Senhor. Assim como o povo aqui, eles olhavam para a serpente que havia sido levantada, Jesus foi levantado para que nós pudéssemos olhar para a obra que Ele fez naquela cruz. Ele não está naquela cruz, Ele está vivo, Ele está à direita do Pai, Ele está nos céus intercedendo por nós e esperando nós rendermos o nosso coração para Ele. Ele está sempre disposto a nos perdoar, mas nós estamos dispostos a pedir perdão por erros, por falhas, por coisas que nós temos cometido que tem às vezes desagradado o coração do Senhor. Nós não estamos isentos, irmãos, de falhar na nossa caminhada. E da mesma forma nós não estamos isentos quando falhamos do perdão do Senhor. Basta que a gente se arrependa a cada dia, que a gente se conserte a cada dia, para que nós possamos usufruir do plano, do projeto, do propósito, do amor do Senhor para as nossas vidas. E que possamos levar isso, irmãos, levar isso por onde quer que nós passarmos, irmãos. Eu te convido a te colocar de pé.
nesse momento, para que você possa, enquanto o grupo estiver louvando aqui, nós venhamos refletir, irmãos, refletir na nossa jornada, na nossa caminhada, por onde nós temos passado, por tudo aquilo que nós temos feito, o que nós temos feito para o Senhor, como nós temos retribuído aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, eu te convido a se colocar em oração nesse momento. Você tem essa ferramenta, você tem essa oportunidade, essa possibilidade, essa disponibilidade do Senhor em ouvir a tua oração, em ouvir a tua voz, em ouvir o teu clamor, em ouvir as tuas palavras. Você tem essa possibilidade. Você hoje não precisa chegar para alguém e pedir, ora por nós porque o negócio está difícil aqui, vê o que o Senhor fala. Não, você pode chegar ao Senhor, você pode se chegar a Ele. E por que isso? Porque Jesus te possibilitou isso. Jesus te possibilita isso. Então, quando você entender que deu um passo que não deveria ter dado, olha para Jesus, mostra ali: Senhor, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter agido dessa forma, me perdoa, Senhor, eu não quero desvalorizar aquilo que o Senhor fez por mim naquela cruz, eu não quero desvalorizar o teu sangue que foi derramado sobre a minha vida. Eu confesso, irmãos, que depois dessa palavra entrar em meu coração, eu comecei a refletir todo dia se essa serpente tem vida e tem me picado. E a gente tem que tomar cuidado, irmão, senão a gente vai para a serpente, a gente vai para o pecado. Nós temos que tomar esse cuidado em nossos corações. Temos que tomar esse cuidado em nossas vidas, irmãos, para nós não caminharmos na direção do erro, nós não caminharmos na direção do pecado, mas caminharmos na direção do Senhor, caminharmos na direção da cruz, porque nela nós temos vida, nós temos salvação, nós temos perdão de pecados, e com o coração arrependido, nós temos a possibilidade, a disposição do Senhor estar conosco a cada dia, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Nós sabemos, Senhor, que Tu és fiel, Pai. Tu és fiel em todo o tempo, Senhor. Tão fiel, Pai, que Jesus foi àquela cruz, derramou Teu sangue sobre cada um de nós. Derramou Seu sangue para que cada um de nós pudéssemos hoje, Senhor, olhar para Ti, Senhor, e ver que há perdão, Senhor, de pecado, Senhor, há remissão, há justiça, há juízo em Ti, Senhor. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa-nos, Pai, quando nós não agimos conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, Senhor, e fazemos algo que desagrada o Teu coração. Perdoa-nos, Senhor, quando nós, às vezes, falamos algo, Senhor, contra aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos, contra aquilo que o Senhor tem colocado, Senhor, para nós, Senhor, muitas vezes para nos ajudar, para nos auxiliar, Senhor, na nossa caminhada, na nossa jornada. Às vezes nós precisamos passar por algumas situações para nós aprendermos aquilo que o Senhor quer nos ensinar, Senhor. E nós, na nossa fraqueza, Senhor, nós reclamamos, nós murmuramos. Senhor, perdoa-nos, Pai. Nós queremos nos apresentar, Senhor, com o coração arrependido, com o coração, Senhor, totalmente voltado a Ti, Senhor, totalmente voltado para Ti, ó Senhor Jesus. E olhar para Ti, Jesus, olhar para o Senhor e Te pedir perdão, Senhor, por todas as coisas que porventura temos feito, temos falado, Senhor, e não tem agradado ao Teu coração, Senhor. Pai, que nós tenhamos essa atitude a cada dia, Senhor, de nos analisarmos, Senhor, e vermos como que andamos hoje, como que nós procedemos hoje, Senhor. Nós fizemos bem, nós agradecemos pelo pão de cada dia, nós agradecemos pela provisão, nós agradecemos pelo livramento que o Senhor nos deu, ou nós reclamamos porque a provisão nós entendemos que não é o suficiente, nós não gostamos daquilo que o Senhor colocou em nossa mesa, nós não enxergamos o livramento que o Senhor nos deu. Como que nós temos caminhado, Senhor? Nos ajuda a enxergar isso, a olhar dentro dos nossos corações e a enxergarmos isso, Senhor. E como esse povo aqui fez, Senhor, que nós não façamos. Que como esse povo procedeu, Senhor, que nós não façamos como eles, Senhor. Mas sim na parte que eles se arrependeram e foram pedir para que Moisés orasse a Ti. Hoje nós temos essa possibilidade de orarmos ao Senhor, de nos achegarmos ao Senhor. Que nós
estejamos alinhados, Pai, com a vontade e o querer, Senhor, e o plano do Senhor para as nossas vidas. Nos dá, Senhor, entendimento, sensibilidade, Pai, para entendermos quando algo não for do jeito que nós queremos, Pai. Nós, não planejamos assim, não foi desse jeito que eu queria, mas que nós venhamos a entender que o Senhor tem a direção de todas as coisas. Tudo está sobre as Tuas mãos, Senhor. Tudo está sobre Ti, Senhor. E que nós venhamos Te agradecer, Senhor, porque muitas vezes o Senhor está nos livrando de algo. Muitas vezes o Senhor está nos colocando em algum lugar, Senhor, para orarmos e intercedermos por determinadas coisas. Muitas vezes somente o Senhor quer ouvir um obrigado de nós, o Senhor quer ouvir um Senhor, eu te agradeço por isso. Demonstração de um coração grato a Ti, Senhor. Um coração grato a Ti, Jesus, pela obra que o Senhor fez na cruz. Um coração grato a Ti, Jesus, por ter derramado o Teu sangue em cada um de nós, por ter nos lavado, por ter tirado de nós todo o jugo do pecado, todo o peso, toda a condenação que nos levaria à morte eterna, tudo aquilo que nos separava do Senhor, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por isso, Pai. E nós queremos, a partir de hoje, Senhor, a partir de agora, andar, Senhor, sempre atentos, Pai, àquilo que nós fazemos, àquilo que nós falamos, às nossas atitudes, frente àquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a estarmos sempre ligados, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a estarmos sensíveis, Senhor, a entender aquilo que é o plano, aquilo que é o projeto, aquilo que é o propósito do Senhor para cada um de nós, naquele determinado momento, Senhor, seja de dificuldade ou seja um momento mais tranquilo, seja um momento onde nós pensamos que tudo está dando errado ou um momento que tudo está dando certo, que olhemos sempre para Jesus, olhemos sempre para a obra que o Senhor fez naquela cruz e que nós possamos caminhar, Pai, com esse coração cheio de gratidão a Ti, Senhor, com esse coração cheio do entendimento, Pai, da grandiosidade, da preciosidade daquilo que o Senhor fez por nós. Senhor, nós não podíamos pagar o preço, o Senhor pagou o preço por cada um de nós. É fácil hoje para nós falarmos eu sou salvo, por quê? Porque o Senhor pagou o preço, o Senhor se derramou. Por isso, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ajuda, Pai, a valorizarmos isso, a termos isso como algo mais valioso dentro de cada um de nós, a obra redentora do Senhor por cada um de nós, e nos ajuda, Pai, a andar sempre, Senhor, atentos, Pai, atentos, e quando nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, de que nós estamos fazendo algo ali que não agradaria o coração do Senhor, que não é a vontade do Espírito Santo para nós, nos ajuda, Senhor, a vencer a nossa carne, a vencer a nossa alma, Senhor, e nos corrigirmos disso. Muitas vezes de não fazermos isso, porque antes de fazer a gente pensa, antes de fazer, isso vem ao nosso coração. Às vezes é do nada assim, a gente pega e faz, mas muitas vezes a gente pensa antes de fazer, vem pensamentos. Senhor, nos livra desses pensamentos, de reclamações, de murmurações, de atitudes, Senhor, que nos afastem de Ti, de atitudes, Senhor, que faça que nós nos aproximemos do pecado, Senhor, de atitudes, Senhor, que traga essas serpentes venenosas, Senhor, essa serpente venenosa do pecado, para picar cada um de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, a nos livrarmos disso, Pai, e que nós sempre olhemos para a Tua palavra, Senhor, olhemos para Jesus e tenhamos isso cravado em nosso coração, que o preço já foi pago por cada um de nós e que nós podemos caminhar, Senhor, de uma maneira mais agradável contigo, Senhor, de uma maneira mais grata contigo, Senhor. Nos ajuda a ter isso firmado em nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E é bem isso que nós cantamos, irmãos, a bondade do Senhor nos segue, a bondade do Senhor está conosco todo o tempo, basta nós nos rendermos a Ele, nos entregarmos a Ele e fazermos as coisas conforme o plano e o projeto dEle para as nossas vidas, que a gente vai viver uma vida longe dessa serpente do pecado, longe de ser picados por essa víbora que quer nos tragar, que quer nos consumir. Então que nós saímos daqui nessa manhã alinhados com a vontade do Senhor. Amém? Você pode se assentar. Obrigado, grupo. Pastor, por favor. Glória a Deus.